A seleção brasileira profissional de beach tênis está convocada para o Pan-Americano, a principal competição da modalidade nas Américas, presente no calendário desde 2013. O capitão Alex Mingozzi definiu as duplas que vão representar o país nas disputas feminina e masculina e, mais uma vez, o Brasil chega forte, com grandes nomes do cenário mundial e também novidades que mostram a renovação da equipe. E por ser o país sede da competição, o Brasil tem o direito de levar 3 duplas do feminino e 3 duplas do masculino, diferente das outras delegações que se apresentam apenas com 2 duplas por gênero. No feminino, a dupla número 1 do mundo estará em quadra. Sofia Show e Vitória Marquezine chegam ao PAN como as principais favoritas, ainda que o título tenha escapado no ano passado. Elas chegam com uma grande responsabilidade por conquistar o número 1 do mundo esse ano. E ano passado, no PAN 2025, elas acabaram caindo na semifinal, terminando o PAN em terceiro colocadas. Então acredito que elas venham com muita vontade e determinação para ganhar esse título. A atual dupla campeã do Pan-Americano, formada por Júlia Nogueira e Marcela Vita, também está confirmada. As duas defendem o título conquistado na última edição da competição. São duas atletas experientes, atletas que estão acostumadas cada uma a jogar do seu setor já há um bom tempo, né? A Júlia já é essa jogadora de setor esquerdo, é uma jogadora bem experiente, que vem se adaptando também a esse novo estilo, né? De beach tênis, a um jogo um pouco mais rápido, assim como a Marcela Vita, que é uma jogadora que cadencia muito bem o jogo, uma atleta que tem essa inteligência tática dentro, né, da sua atuação e sabe muito bem também a hora, né, de atacar, a hora de precisar cadenciar, tem as escolhas muito interessantes dentro dos seus golpes. É uma dupla aí que com certeza busca o bicampeonato consecutivo do Pan-Americano. A Marcela, para mim, dispensa comentários, porque é uma atleta super experiente que busca o seu espaço, sempre buscou o seu espaço, sempre passou por várias situações. E uma coisa que é legal falar é que ela e a Júlia, elas formaram uma dupla fixa. E eu acho, hoje em dia, que a dupla fixa tá tendo mais resultado do que duplas formadas de última hora. Então, se você pegar, elas começaram, é lógico que todo começo de dupla você precisa se adaptar, elas tiveram uma paciência e começaram a colher os frutos no começo do ano, ou mais ali, tipo 3 meses começo do ano, março, abril, alguma coisa, e viraram a dupla que ganharam vários BT200. A Ju Nogueira, ela é uma atleta que veio com mudanças de duplas, né? Buscou o ano inteiro, é uma atleta que sempre buscou estar nos torneios, evoluir, se aprimorar. Jogou com a Nobile, jogou com a Grazi, jogou com a Presner, jogou com a Peracini, buscando o seu melhor resultado. Teve os seus melhores resultados também durante o ano, teve uma crescente, teve alguns bons resultados com as duplas fortes. Ela veio numa crescente, então ela seria logo depois da Marcela como convocação. É uma jogadora de esquerda muito forte, como uma jogadora de potência. E eu acho que como composição, a Ju e a Má já jogaram juntas também, né? Vamos dizer que é um retorno, assim. Então são duas atletas que rodam no circuito que tem uma experiência, a Má um pouco mais que a Ju, mas a Ju já roda o circuito há um tempo. Então eu acho que é uma composição de dupla muito boa. E a lista feminina também traz novidades. Mariana Peracini e Ana Presner, atuais 25 e 27 do mundo, aparecem como 2 das caras novas da seleção e representam esse movimento de renovação do time brasileiro. Convocadas aí pela primeira vez para representar o Brasil, ainda mais num Pan-Americano, categoria profissional. Uma dupla que promete muito juntas, como já desempenharam bem, não devem seguir aí no restante da temporada. Jogaram muito bem de parceiras, né, com a Júlia Nogueira. Então é uma dupla que vai incomodar, tirando Vitória Marquezine e Sofia Show, que jogam sempre. Então é um Pan-Americano que as duas prometem pela categoria que elas têm e também pelo bom momento que vivem no circuito mundial. Tem um estilo muito ofensivo, muito por conta dessa naturalidade, né, que a Ana Presner tem no seu jogo de vir para frente, de tirar o tempo de reação da dupla rival, e com isso o posicionamento da Peracini muda um pouco em relação à atuação dela ao lado da Júlia Nogueira. Peracini fechou a temporada com a Júlia,
que tem um estilo diferente da Ana Presner. A Presner é essa jogadora que arrisca mais, né, que acelera mais o ritmo. Com isso, a Perazzini vai ter que ajustar um pouquinho mais seu posicionamento, algo que ela fez bastante até no BT200 de Rio Verde e no BT100 de Paranavaí, e vai precisar se atentar também com as suas escolhas. A Presner pode ser essa jogadora para agredir, para pressionar, e a Perazzini para ter essa mudança de ritmo, de saber a hora certa de cadenciar mais o jogo, também de conseguir, junto com a comunicação com a Ana, entender o perfil que elas precisam apresentar para determinadas situações do jogo. É uma dupla que chega como novidade, mas com certeza com muito entusiasmo aí. Elas vão voltar justamente com o objetivo de tentar de ganhar o Pan-Americano. Ano passado não conseguiram ganhar, por mérito das adversárias, né, que jogaram um jogo fantástico. Então tem essa possibilidade esse ano para elas novamente. A segunda dupla, a Vitória e a Júlia, justamente eu recriei essa dupla para dar a justa possibilidade de defender o título do Pan-Americano do ano passado, que foi muito importante para elas. Okay? Então, apesar de elas não jogarem juntas, mas enfim, que nem aconteceu ano passado, recriamos a dupla para dar essa possibilidade. E a terceira dupla, sempre voltando ao mesmo conceito, né, da comunicação masculina, tinha muita vontade de chamar uma dupla de jogadores mais novas, ok? Claro que não é sub-18, não é sub-20, mas a Mariana tem 24, né? Então, assim, é uma dupla, querendo ou não, a Ana e a Mariana já jogaram juntas também, né? Então se conhecem, se dão bem, se encaixam bem. Então era simplesmente usar mais ou menos o mesmo princípio para ser justo também na feminina e chamar uma dupla de jogadoras da nova geração. A ideia da renovação é ver como as jogadoras vão se comportar com essa pressão do Pan-Americano. Entre os homens, a seleção também mistura experiência e renovação. E começa com uma dupla que conhece bem o caminho até o título. Daniel Molla e Didio Cariani são os atuais campeões do Pan-Americano. Nesta temporada, deram passos importantes para a consolidação da dupla e também, por isso, chegam com moral para brigarem pelo ouro mais uma vez. Didio e Molla chegam defendendo o título 2025 e esse ano, com seus melhores rankings mundiais, eles também trabalhando mais como dupla, procurando um trabalho mais em conjunto, apresentam um beach tênis de alto nível e eu acredito que seja uma dupla a ser batida esse ano. A convocação ainda marca um momento especial para Leonardo Branco. Pela primeira vez, o canhoto aparece na lista oficial para defender o Brasil. Ele fará dupla com Felipe Locke, atual número 1 do Brasil e 3 do mundo. Tanto o Léo quanto o Locke cumpre ali uma função até que parecida, podemos dizer assim, né? O Léo joga ao lado do Renzo, que faz muito bem essa pressão próxima à rede. É um jogador que está esmechando muito bem de fundo quadra, com muita confiança nesse fundamento. Uma das principais características também do Felipe Locke, que atua ao lado do italiano Gabriele Dini. O Dini se aproxima mais da rede para fazer essa primeira pressão. O Locke, até por ter um parceiro destro, fica muito atento a uma possível cobertura. Esses lobbies, né, com mais tempo, um lobby mais alto, é ele quem vem para esmechar, mesmo o lobby sendo ali no setor direito. Acredito que a gente não vai ver muito dessa movimentação ao lado do Leonardo Branco. A junção do Locke com o Léo aonde no ranking, vamos dizer sobre que se fosse um critério de ranking, ele está abaixo do André Baran, do Neis e do Alan. Então você vê um Léo, um atleta que já é muito experiente no circuito, aonde ele vem tendo os seus melhores resultados. Eu não posso falar do passado, mas eu vejo o Léo hoje com um encaixe de jogo que eu acho que ele sempre procurou. Parece que ele está encaixado com o jogo dele, parece que ele está mais confiante com o jogo dele. Ele é um atleta que sempre esteve no circuito, mas parece que é aquele atleta resiliente, que sempre estava buscando o seu espaço. Quando você tem um técnico que faz um critério, é lógico que o ranking ele é importante, mas dentro do profissional eu sei que não é só o ranking que eles levam em consideração, você tem um critério técnico. Então tem atletas que dependendo da época ou da fase, eles acabam performando melhor, ou vindo num ritmo melhor, ou vindo numa vibe melhor. Isso acontece muito.
Então, ao mesmo tempo, eu sei que os atletas que às vezes não são convocados ficam frustrados por isso, né? Porque estão no ranking ali na frente, mas de repente não veio de uma sequência de torneios. O Léo, ele veio numa sequência de torneios muito boas, mostrando realmente o seu jogo. Isso às vezes não quer dizer que, assim, às vezes a gente fala, pô, mas aquele jogador não joga tão bem, ou isso, aquilo. Eu tô falando no geral, tá? Mas não quer dizer que aquele atleta que antigamente não jogasse ou não encontrasse seu jogo, não busca e não melhora, e tipo, é fase de cada atleta, é momento de cada atleta, então isso é importante a gente entender. Uma questão de adaptação para os dois, né, da forma em que jogam nesta temporada, mas são dois atletas de uma boa percepção tática e com certeza vão se alinhar para ter uma produção ofensiva bem interessante no Pan-Americano. Então acho que é uma junção positiva e eu acho que tem tudo para dar certo aí nesse Pan-Americano. Eu sempre vou torcer positivo pro Brasil, não tem jeito. A lista também chama a atenção por uma ausência importante. André Baran, ex-número 1 do mundo e um dos principais jogadores brasileiros da atualidade, ficou fora da convocação. O Baran não foi convocado essa vez por minha escolha. Foi uma escolha técnica muito dura, difícil. Pelo fato que o Baran é um jogador que realmente ele veste muito a camisa do Brasil, ok? Mas a ideia esse ano era fazer no Pan-Americano um time mais novo. Essa foi a única motivação realmente. A ideia era renovar um pouco o time. Chamar jogadores que estão indo bem, uma sub-23 praticamente, né? Na masculina pelo menos. Então, quando eu comuniquei ao Baran, obviamente ele entendeu perfeitamente, porque é um cara muito inteligente, um cara muito profissional. E como eu falei, né? É um cara que realmente dá muito significado à camisa do Brasil, né? Ele a entrega dele sempre foi nota 1000. Muitas vezes a galera está muito em cima, muito no pé dele, né? Incomodando demais mas ele é um cara que eu posso dizer de dentro, né? O cara iria de bike até o Pan-Americano, entendeu? Se precisasse. Ia nadando até lá. Realmente, eu me sinto de falar isso porque é muito importante que todo mundo sabe, né? Que ele é um cara que realmente veste a camisa do Brasil e joga com muito coração pelo Brasil, sempre, né? Se tu vai olhar hoje, o Felipe, o Mola e o Didi são os 3 primeiros colocados no ranking. Tinha, obviamente, uma expectativa, até uma ideia, eventualmente, que o Felipe pudesse voltar a jogar com o Baran. Mas fiquei pensando, claro, é uma dupla perfeita e com certeza tanto o Felipe quanto o Baran teriam jogado esse Pan-Americano com muito prazer. Bem, ok? Porque eles não são mais duplas, mas eles são amigos, se dão bem. Então não teria problema. Porém, fiquei pensando, será que estamos construindo algo para os próximos anos? E aí fiquei pensando, acho que o Baran, ele tem muitos, na minha opinião, ele tem muitos anos ainda no alto nível e talvez ele possa até ganhar próximos torneios agora na Europa ou até ser campeão do mundo, porque é um cara que é, como eu falei, merecedor, profissional, se esforça, treina muito. Então, assim, isso pode acontecer. Porém, pensando no Felipe, que tem 19 anos, né, que ainda não é um dos caras, né, principais hoje do beach tennis brasileiro, fiquei pensando qual era uma combinação apropriada com um jogador mais da nova geração, né? E aí a escolha caiu no Léo Branco, porque eles se encaixam bem, porque o Felipe já sabe jogar com canhoto, porque jogaram junto, ganharam, a única vez que jogaram junto um torneio, acho que pode se encaixar muito bem, se dão bem. Então acho que foi uma escolha que meio aconteceu naturalmente, né, com essa ideia de seleção sub-23, vamos dizer. E a renovação não para por aí. Davi Ballerini e Henrique Medeiros também estão entre os convocados e representam uma nova geração que começa a ganhar espaço na seleção. A junção mais jovem é a de Henrique Medeiros e Davi Ballerini. Dupla sensação de 2026, né? Com grandes resultados, conseguindo até performar muito bem diante de grandes duplas do cenário mundial. Já venceram Didio e Locke, já venceram Anthony Ramos e Nicolo Gaspari, também Locke e Gini. Beliscaram ali, né, em fases mais agudas de grandes competições,
conquistaram juntos título de BT200, como Castelhano de la Pescaia vencendo André Baran e Michele Capelletti, e agora tem a possibilidade de defender a seleção principal do Brasil no Pan-Americano. O Henrique é esse jogador, né, que traz essa atualidade de um atleta de direita, que gosta de pressionar os seus adversários. O Davi que tem essa boa movimentação, né, para o fundo e também para frente. É esse jogador também de esquerda que vem evoluindo cada vez mais. Pessoalmente, já enfrentei 2 vezes e tinha certeza que seria uma dupla de muito sucesso. Gosto muito da quantidade de variações que eles podem juntos, né, apresentar em quadra, tanto um jogando da direita, da esquerda, característica de jogo, defendem muito bem, mas também sabem ser agressivos. Então, muito mérito para os dois que já defenderam o Brasil nas categorias subs, agora vão representar no profissional e pode dar o que falar, estão muito entrosados e numa excelente fase aí para o Pan-Americano. É muito importante ver como eles vão se comportar, porque vestir a camisa do Brasil é uma pressão, sabe? Então, é importante fazer essa rodagem, né? Daqui a pouco a gente vai precisar de alguém deles para um Mundial, para um evento ainda mais importante, eles têm que estar prontos. Então, essa estreia sempre tem um pouco de pressão a mais, sabe? Fora isso, a convocação achei boa, achei que... pensei muito nisso, obviamente, né? Porque estava o Felipe Locke hoje, que é número 1 do Brasil. Encaixei com o Leo Branco, que está jogando muito bem. Já jogaram junto uma vez, ganharam um torneio. Mole e o Gigio está em uma ótima fase. E o Ballerini Medeiros, estava com muita vontade de chamar eles, porque estão jogando bem. É uma dupla que tem algo a mais em algum momento, né? Ainda não tem aquela experiência, mas tem um potencial muito grande, sabe? Então, escolhi essa linha mais dos jovens para essa convocação. Ser o capitão do Brasil não é só tentar de ganhar, mas tentar de ganhar é também manter alto o movimento, né? Que dá sempre uma oportunidade a quem merece. Eu sempre tentei de fazer isso na minha gestão, sempre tentei de chamar jogadores mais novos, né? Chega depois uma hora que não tem espaço para todo mundo, né? Porque também no Mundial são 3 jogadores, né? Se pudesse, chamaria 8, né? Mas tem 3. Então, quando tem um pouco mais de margem, tento de chamar sempre alguém, né, que possa entregar para nós, quem sabe, mais títulos no futuro. Com 6 duplas convocadas, 3 no feminino e 3 no masculino, o Brasil parte em busca de mais um resultado de destaque no cenário continental. A missão será defender a força do beach tênis brasileiro no Pan-Americano. E mais uma vez com um ingrediente especial: jogar em casa, diante da torcida brasileira. O Pan-Americano acontece de 24 a 27 de setembro em Cuiabá, Mato Grosso, com transmissão oficial do seu canal do beach tênis, Play BT.